senhoras e senhores, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar o nosso quadro Politicou, né? É isso aí. O que você tá achando? O que você tá achando dessa ideia? Estamos na estreia desse quadro. Estou um pouco ansiosa, porque a gente vai conhecer muita gente de responsabilidade, né? Já estamos com 2 convidados aqui. E a gente vai apresentá-los no decorrer de todo esse tempo, até a gente chegar mesmo nesse período de eleição. Mas é isso aí, Lineker. A gente está aqui desenvolvendo e apresentando o nosso trabalho da comunicação. Eu acho muito importante a política. Muito bom. Tô ansiosa. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Politicou. Cada semana a gente vai trazer um vereador aqui, ou prefeito, ou um futuro prefeito, futuro candidato, para passar informações para vocês de qualidade, tá? E também tentar ensinar de uma maneira mais fácil o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um assessor. E para isso a gente arrumou uma parceira muito firmeza, né? Muito maravilhosa, que é a Marcela Barros. Como é que você tá? Oi, Marcela. Bem, você, tudo bem? Tudo bem? Preparada para o nosso bate-papo de política? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, o convite, e também parabenizar vocês de abrir esse Obrigada. espaço para falar de política, mas de uma forma apartidária, né? Sim. De forma a conscientizar as pessoas, tornando as pessoas mais cidadãs e participativas da nossa sociedade. Eu acho muito importante. Espero que a gente consiga aí render frutos, que muitas pessoas possam participar, encaminhar para outras pessoas, perguntar e que tenha novos programas aí para frente. Com certeza. Assim, quem não conhece a Marcela Barros? Quem é a Marcela Quem é a Barros? Marcela Barros? Se apresente, assim, brevemente, para o Antes da pessoal ter gente uma ideia, né? apresentar o nosso candidato, que já está atuando, inclusive, né? A gente quer te conhecer. Eu sou advogada, especialista em direito eleitoral, tá? Trabalho com política, então eu coordeno campanhas de alguns candidatos políticos, trabalho com isso. Nunca fui candidata, mas eu gosto de estar desse lado, Nesse trabalhando, movimentando para a gente poder escolher as melhores pessoas para a nossa cidade. Então, eu também criei a Sociedade Organizada, que é um jornal independente, onde eu comecei entrevistando todos os vereadores da cidade, falando das funções deles. E quem é o vereador, por exemplo? Ele tem uma história. Sim. Antes de ser vereador. Uma família. O que levou ele até ali? Quem é aquele prefeito? Por que ele decidiu entrar para a política? Tem um motivo. Ninguém entra, como muitas pessoas pensam, pelo dinheiro. Tem ideologia, tem paixão, tem vontade de mudar. Às vezes teve um gatilho ali que a pessoa passou na vida dela, de algum sofrimento, e eu quero mudar isso na minha cidade. Então, acho que é importante. E por isso eu criei a Sociedade Organizada e estou envolvida nisso já, olha, na política já desde 2013. Ó, já. 10 anos. 10 anos, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Você vai participar em todos os nossos programas, né, Line? Que é essa ideia para você que está chegando agora. A gente está iniciando o nosso quadro Politicou, que é um quadro do Dialetou, que a gente já está há 2 anos já com esse trabalho de comunicação. E a Marcela Barros, ela vai estar sendo anfitriã desse quadro e vai trazer os convidados que ela conhece, que ela vai sugerir. E a gente vai apresentando para vocês aos poucos toda essa turminha aí jovem ou de garra que vai estar fazendo essa política de Franca. E é bom conhecê-los, né, Lineker, antes de elegê-los. Sim, é uma coisa muito importante, né? De muita responsabilidade, igual você disse no começo. Então, você poderia apresentar o nosso primeiro convidado do quadro Verdade, Politicou? sinta-se em casa. Hoje nós estamos aqui com o nosso vereador eleito no seu primeiro mandato, mas que já ocupou também uma cadeira na Câmara de Vereadores anteriormente, enquanto ele ainda era suplente por 40 dias. Ele é muito conhecido, é o vereador mais novo da cidade, Daniel Bassi, advogado e vereador também. Foi candidato a deputado estadual na última eleição. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, gente. Lineker, Val. Isso aí. Vocês falaram sobre a parceria com a Marcela, eu não posso deixar de parabenizar por essa parceria. Sem dúvidas, a Marcela é uma das pessoas que mais tem gabarito aqui na Cidade Franca para falar sobre políticas e debater política. Uma coisa que eu admiro muito na Marcela é que ela sabe do político mais novo ao político mais antigo. E o melhor de tudo, ela sabe dos bastidores. Quando você conversa com ela, você sabe que ela está por dentro de tudo que está acontecendo. Então, não poderia ter pessoa melhor para você escolher. Agradeço o Dialetou, o Politicou, a você, Val, a você, Lineker, por essa introdução da política francana e regional aqui no quadro de vocês, porque isso, sem dúvida, é fundamental para a gente debater e mudar o meio que nós vivemos. Nada passa nada muda senão pelo meio da política.
E a comunicação é muito importante, né? A gente tem que se comunicar de alguma maneira. E a gente está nas melhores plataformas, no YouTube, no Spotify, enfim, a gente já está há algum tempo aqui apresentando o nosso trabalho. Então, acho que vai ser bem interessante conhecer todos esses nossos amigos políticos, né? Vamos dizer amigos. Nossos porque representantes somos também, nossos né? representantes, tal, quem já está, quem estará na política, no poder. Então, a gente vai começar com o Daniel. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo carinho, por estar com a gente aqui nesse início desse programa. E a gente quer agora conhecer quem é esse tão jovem vereador. Antes da gente começar a colocar você na fogueira aqui, mentira, a gente quer saber um pouco sobre você. Você é francano? Eu sou Como que é a tua história? nascido e criado em Franca. Não sou o caçula só da Câmara Municipal, sou o caçula de 9 filhos. Então, minha família é muito grande e eu tenho 32 anos. Sou de 1991, tenho 32 anos. Entrei para a política em 2015, quando eu disputei a minha primeira eleição. Em 2018, assumi a cadeira como vereador suplente. Mas durante esse período, entre 2017 e 2020, eu também trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo, assessorando o então deputado estadual Roberto Engler. Então, essa é um breve histórico da trajetória política. Agora eu estou como vereador, o mandato termina ano que vem. E a gente tem trabalhado muito principalmente no desenvolvimento regional. A gente pensa no desenvolvimento de Franca como um todo. A gente pensa no desenvolvimento macro. Porque se você desenvolve todo o seu entorno, naturalmente esse desenvolvimento acaba caindo aqui para a nossa cidade. Então, esse é o nosso foco principal. Uhum. Você é advogado? Sou advogado. Atua? Eu atuei, formei em 2015 na Faculdade de Direito de Franca, a FDF, e atuei como advogado de 2015 até 2018, mais ou menos. Aí foi então que eu me afastei da advocacia e me dediquei só à profissão, só à política, como foco, né? Exclusividade. Isso, como exclusividade, porque não dá para você representar quase 400 mil habitantes meia boca. Eu tinha um escritório de despachante, era advogado, mas o despachante ficou só para o meu irmão, ele toca lá, meus irmãos, né, tenho outros irmãos que trabalham como despachante, e a advocacia também, finalizei os processos e estou em dedicação exclusiva como vereador de Franca. O que aconteceu para você querer só a política na sua vida? A política, Marcela, ela pode até pontuar também. Quando você começa a se envolver com política, você vê que dá para fazer muito mais. Então, em 2015, quando começou aqueles movimentos, 2014, aqueles movimentos do Vem Pra Rua, onde a política estava muito desgastada por corrupção e por uma má administração. Eu, sendo acadêmico de direito, vi aquilo uma chance de eu poder ajudar o próximo, ajudar o povo. E em 2015, em 2016, eu disputei a eleição para vereador. Então, se falar assim, você tem parente político, você tem alguém que te levou para a política? Não. Foi o meio mesmo, o meio social que me levou até a política. Aliás, quando eu comecei a falar de política dentro de casa, minha mãe, meu pai, todos eles já deram aquela arrepiada, porque a gente sabe que o político brasileiro ele não é bem visto, não tem muito prestígio. Mas esse prestígio, eu acredito que ele vem naturalmente com a sua representatividade, com o trabalho que você faz e com aquilo que efetivamente você entrega. Porque não adianta você ser político por ser político. Você tem que mudar o meio que você vive, você tem que atingir a ponta, que é aquele cidadão que está precisando de você. Então, aquela pessoa que está morrendo numa fila de hospital, você tem que... O que eu posso fazer para ajudar aquele cidadão? Então, o resultado de tudo isso que você faz, ele acaba te prestigiando no sentido da aceitação popular.
E hoje você estando lá, você acha que esses políticos se acomodam porque o sistema é complicado mesmo? Acomodam, que sentido? Nessa política que a gente já costuma ver, que a gente tem essa imagem de uma política, digamos assim... Assistencialista? Não, eu falo mais da corrupção, que a gente vê que o brasileiro, o comum, o cidadão comum vê. Essa corrupção que a gente acha que é generalizada, ou aquele político que só vai lá, bate cartão e vai embora, não tem uma produtividade, não tem propostas e projetos efetivos. Por que você acha que tem essa comodidade de grande parte dos políticos? É comodismo mesmo, porque quando a pessoa consegue entrar nesse meio, você nota, você acompanha todos lá, acompanha a política durante anos, e você nota que muitos ficam aquém do que realmente, acho que não tem a noção da grandeza do que é ser um representante público. Porque se você tiver a grandeza do que isso significa, você vai dar todo o seu sangue para aquilo. E o político, às vezes, ele tenta fazer não em benefício público, em benefício próprio. Uhum. E esse benefício próprio, muitas vezes, ele foge do caminho correto, do caminho próprio. E é o que a gente vê, principalmente a nível federal, essa corrupção tomando conta, essa má administração, enfim, isso entristece a todos nós e, queira ou não, isso acaba resultando resultados catastróficos aqui para a nossa ponta mesmo, porque a gente às vezes fala, o que faz lá não atinge aqui, mas atinge sim. Às vezes um veto presidencial, às vezes um projeto de lei que é feito lá no Congresso Nacional, ele atinge 30, 40 mil empregos aqui na nossa região. Uhum. Bom, esse ano que vem, então, você novamente se candidata. Se coloca à disposição da cidade. À disposição, assim, naturalmente, né? Eu costumo falar que a gente nunca candidata desliga a uma reeleição, mas naturalmente, se a gente presta um bom serviço e principalmente, político tem que ter resultado. Se você não tem resultado, você naturalmente é descartado. Então, você tem que se dedicar, você tem que dar resultado, porque senão não adianta você colocar o seu nome à disposição, porque você vai perder. Enfim, isso é a beleza da democracia. Mas na sinceridade para o político aqui, vereador ou prefeito? Ainda não defini, Marcelo, ainda não defini. Você está Mas recebeu sabendo propostas? mais coisas. Já recebi algumas propostas de alguns partidos, inclusive, mas ainda não defini qual vai ser a minha caminhada, se é legislativo ou executivo. É porque quando se destaca, geralmente, já recebe esses convites. Do partido, né? Mas o Daniel é jovem, mas tem muita experiência, muita capacidade, né? Já tem uma certa experiência e a gente já ouviu falar muito bem dele. Obrigado. E nessa nossa investigação sobre como ele é, o que ele fez, tal, a gente descobriu muitas coisas que você já fez e que foi aprovado e que hoje já está, né, realmente fazendo valer mesmo. Né? E então é isso aí. A gente, inclusive, tem uma pergunta de um de nossos que mandaram para nós a respeito de o que você acha das ruas hoje? Ela tá bem conservada? Como é que está a situação do trânsito nessa questão assim da locomoção do francano? É trágico. Na verdade, eu bato muito em cima disso lá na Câmara Municipal sobre mobilidade urbana. A gente precisa realmente investir em mobilidade urbana, mas em principais pontos, como o Distrito Industrial, a gente sabe que lá tem um travamento, o Galo Branco tem um travamento, a ponte do Leporace, a ponte da Vila São Sebastião, são alguns pontos críticos. Agora, recentemente, eu até fiz uma postagem no Instagram de uma pessoa que fez uma filmagem, era mais ou menos 5 da tarde, 17 horas, de uma terça-feira, e ali a entrada do residencial Zanetti está travando tudo ali, o polo Zanetti,
e o pessoal trava justamente naquelas rotatórias. Então, medida simples que foi feita ali pelo prefeito Gilson de Souza, que eu posso elogiar pelo menos isso na gestão dele, que foi aquele cruzamento entre a Alonso e Alonso com a Avenida Champagnat. Medidas simples, mas eu pessoalmente acredito que a gente tem que ter um engenheiro de tráfego. Nós não temos aqui em Franca, não sei se nunca tivemos. Talvez eu esteja sendo leviano. Na folha, no corpo de funcionários da prefeitura nunca teve mesmo. Nunca teve. Nunca então, a gente precisa de um engenheiro de tráfego urgente para começar a desenhar e ver como que a gente desafoga esse trânsito. A gente precisa efetivamente investir no transporte urbano, seja ônibus, seja qualquer outro tipo de transportes coletivos, porque é isso que vai fazer a gente destravar o trânsito. Então, a pauta mobilidade urbana é uma pauta que tem que ser discutida. Aqui, na próxima eleição, o próximo prefeito ele tem que falar sobre mobilidade urbana, porque não está dando mais. Nós que somos francanos, estamos aqui no dia a dia, a gente sabe que existem vários pontos, vários gargalos dentro do trânsito de Franca, e isso precisa ser resolvido, amenizado e, assim, a gente precisa fazer alguma coisa efetiva. Efetivar, exatamente. E com tantas reformas de cargos, projetos que os prefeitos mandam quase que anualmente para a Câmara, por que será que eles não colocam esse cargo na estrutura da prefeitura? De falar a verdade, eu não entendo por quê. Eu acho que teria que ser um cargo, por ser um cargo de engenharia, acho que não poderia ser comissionado, né? Não, então, teria que ser concursado. Então, esse concurso ele pode abrir quando ele quiser. A verdade é essa. Ele abre o concurso e coloca esse engenheiro lá para começar a desenhar e desafogar esses principais gargalos, e a gente precisa constantemente debater mobilidade urbana, que é um dos principais pontos que a gente precisa discutir em Franca. Devido ao desenvolvimento muito rápido da nossa cidade, né? A gente está verticalizando de uma maneira assim muito rápida, então a população está crescendo. Eu acredito que dentro de 5 anos a gente já chegue nos 400 mil habitantes, né? A cidade expandiu muito Não sei os números como que estão, mas é essa ideia da gente que não está diretamente ligado na política, mas a gente acompanha. Principalmente essas questões. quando estiver pronto o Hospital Público Regional. Que também é que vai atrair mais pessoas para a nossa cidade. Sim, vai aumentar e que muito também mais. foi um projeto que foi encabeçado por você. Foi difícil a luta, Daniel? E como é que está essa questão desse hospital difícil. tão desejado? A Marcela também deve saber que isso acabou virando uma lenda urbana aqui na cidade de Franca. Muitos falavam, não tira o mérito de maneira alguma dos que lutaram. Muitos políticos vieram lutando, e eu acredito sinceramente que isso fez parte, de alguma forma, para essa conquista do hospital. Então, não é uma conquista minha, é uma conquista do processo de pessoas que trouxe lá de trás. E isso eu tenho em mente, sabe? Assim que eu fui eleito, em novembro de 2020, eu ainda nem tinha tomado posse. Tomei posse no dia 1º de janeiro de 2021. Eu fui falar com o deputado federal Arnaldo Jardim, em Ribeirão Preto. Eu falei assim, deputado, tá tendo um gargalo, a saúde pública de Franca. Existem regionais de saúde dentro do estado de São Paulo. E a nossa regional de saúde, a Diretoria Regional de Saúde de Franca, atende 22 cidades, 800 mil habitantes, e é a única do estado de São Paulo que não tem um hospital público. Eu falei assim, Basta, eu não sabia disso. Aliás, ele sabia, mas nunca ninguém tinha alertado para pensar. Não tinha alertado isso para ele. Ele é de Ituverava, então ele conhece assim, bastante a nossa região. E falou assim, vamos encampar. E daí para frente a gente começou um processo temerário. Alguns falavam para mim, falaram assim, Daniel, o que você está falando de hospital público? Você vai virar fulano de tal. Vão começar a te taxar de fulano de tal. E falei assim, não, mas eu preciso falar. É o que eu falo quando a pessoa ela é mandatária, ela está representando, nesse caso, 800 mil pessoas. E eu não posso deixar de falar de um projeto tão grandioso desse.
Tão por um necessário. medo de me taxarem de alguma coisa. Senão vamos encampar. E ao lado do Arnaldo, é uma pessoa formidável, não posso deixar de citar ele aqui, que é uma pessoa que realmente me virou os olhos e falou assim, Bassi, você precisa, tudo que você for fazer, você tem que fazer em projetos estruturantes. Você não pode, como pessoa pública, você não pode resolver a vida de um, você tem que resolver a vida da cidade, tem que resolver a vida de um nicho, de um todo, de um coletivo. E foi o início de tudo. Foi em novembro de 2020 que a gente começou a falar de hospital público. Daí, então, houve algumas forças políticas aqui dentro de Franca que não só desacreditavam, mas também se negavam a ajudar. Se negavam a ajudar e, de uma certa forma, coagiam alguns que queriam ajudar. Foi aí, então, que a gente começou a fazer um movimento de fora para dentro. Então, a gente juntou alguns prefeitos aqui da região, que eu vou citar, o Dr. Naim, de Miguel Lopes, que ele é prefeito e médico, Dr. Vinícius Cruz, prefeito e médico de Morro Agudo, Dr. Mauro Barcelos, prefeito e médico aqui de Patrocínio Paulista, enfim, o Dr. Marcelo Mian, que era prefeito de São Joaquim da Barra e era diretor da nossa regional de saúde. E nós começamos a fazer esse movimento junto com médicos, prefeitos, a gente começou a unir o técnico com o político e fazer esse movimento regional, de fora para dentro. Uhum. E Como que foi essa ideia? Tipo, ó, aqui em Franca a galera não tá querendo ajudar, o pessoal não tá querendo ajudar. Como que surgiu essa ideia Arnaldo de fora para Jardim, dentro? Arnaldo Jardim, É. o deputado me deu a ideia, porque como que você nega um hospital público? Como que você nega uma ajuda a 800 mil pessoas, 225 novos leitos? Não tem como você negar isso. Depois de um movimento pronto, depois de um corpo tomado, não tem como você negar. O que acontecia? Que muitos deputados ou candidatos que passaram pela cidade prometeram e depois que foram eleitos não conquistaram e nunca mais falaram desse hospital. Então, era desacreditado pela população. Até eu quero fazer um adendo aqui. Esse é um dos motivos que eu admiro no Daniel. Porque ele não leva para o lado pessoal. Ele é um político técnico. Então, eu briguei muito na Separa época. bem as coisas. Eu briguei muito na época. E ele é do partido que na época era do governador, que era o... PSDB. Mas era o Rodrigo Garcia e anteriormente... Até aí a gente agiu, porque o Dória não queria pro hospital aqui, não. Isso. O João Dória, ele não queria trazer o hospital para Franca, porque ele pensa mais lá em outras capital. regiões. Pouco vinha a Franca. Como aqui estava um pouco mais organizado, né, ele queria fazer para lá. E Não, o próprio não. Rodrigo Garcia já tinha vindo aqui prometido, Isso. na época do Gilson. Então, assim, as pessoas não acreditavam mesmo. Isso faz quanto tempo? Isso 8 foi... anos atrás? A época do Gilson? 8 anos atrás, né? Chega isso, 2017, 6 anos. É. Né? Uhum. Aí, então, assim, as pessoas não acreditavam. Eu fui uma que briguei muito, mas eu falava pro Daniel, eu preciso bater neles para que eles façam a parte deles. Senão, simplesmente vão vir aqui prometer e depois não vão cumprir. E ele compreendia isso. Então, assim, eu marcava os deputados, o pessoal que era do partido dele, e falava que se eles não cumprissem, a região nunca mais ia votar neles. E o Daniel me respeitou nesse lado. Ele entendeu que era uma pressão que eu precisava fazer ali, enquanto uma agente política, né, uma cidadã, e ele fazendo o lado dele lá, trabalhando na parte política, né, como uma pessoa que tem um cargo. E aí foram muitos, a CIF ajudou muito, né, Daniel? Sim. Aí, depois desse movimento, eu vou explicar primeiro do João Dória e do Rodrigo Garcia. O Rodrigo, em meados de 2022, mais ou menos, se eu não estou enganado, não, 2021, o Dória já estava fazendo movimento para sair candidato a presidente, e a gente começou as articulações com o Rodrigo Garcia, que no outro ano, em março de 22, ia assumir como governador. Que era o vice, só explicando pro pessoal de casa. Ele era o O vice. Rodrigo Garcia era o vice do João Dória, e a gente começou as articulações com o vice-governador, que teoricamente não tem a caneta, ele não tem a propriedade de fazer nada, assim. Ele não tem a caneta na mão, ele está ali para caso o governador saísse. E ele iria sair.
Ele iria sair para disputar a presidência e estava tudo acertado entre o governador e o vice-governador, que era o Rodrigo Garcia. E o Rodrigo tinha dado a nossa palavra, ele falou assim, ó, só me dá suporte para isso, porque é um investimento vultuoso. O hospital público, ele vai ficar em 150 milhões a construção, 70 milhões de equipamentos e 200 milhões de custeio anual. O custeio, ele é 50 milhões mais caro do que a construção do hospital. Quase 400 milhões ao todo. É muito dinheiro. Porque inicialmente Então, eles tinham prometido o dinheiro da construção e não falou do custeio. E aí, como que ia manter esse hospital? sim. A construção é metade, mas falta a outra metade e aí. E você, e o governador, você como governador, aqui na região, ninguém falava de hospital público. Nenhum deputado, ninguém tinha essa audácia, né, Marcelo? Não, mas Porque quando falou, tinha medo de se queimar. E o que o Rodrigo Garcia falou assim, Arnaldo, Daniel, eu preciso de suporte. Como é que eu vou falar que eu vou gastar 400 milhões lá se os deputados não pedem? Se teoricamente vocês não têm um deputado federal da cidade? Como é que eu tiro do fulano e do fulano e do fulano, que são outras regiões, e falo que eu vou aportar 400 milhões lá na cidade? Foi aí que o Arnaldo falou assim, não, Vamos eu vou te juntar dar o suporte. de fora para dentro. Vamos fazer de fora para dentro, vamos fazer o movimento. A gente fez um movimento técnico e um movimento político. Fizemos a aprovação de moções de apoio nas 22 câmaras municipais. Todas as 22 câmaras municipais aqui da região fizeram moções, como se fosse um tipo de um projeto de lei, para apoiar a instalação de um hospital público aqui. Eu acho que nunca na história houve um movimento desse tamanho. e aquela vez que teve uma caravana que levou todos eles a São Paulo, também na Assembleia. Antes dessa, teve no dia 9 de dezembro, ou 2 de dezembro, se eu não me engano, de 2021, nós fizemos um movimento com as 22 câmaras. Dentro da Câmara Municipal de Franca, você esteve presente. 13 prefeitos presentes, alguns desacreditados não estiveram presentes, e o diretor da Regional de Saúde. E foi lá que a gente apresentou o projeto político e o projeto técnico. Sempre o projeto técnico andando ao lado do político. E eu acredito que aí, nesse dia, nesse dezembro aí, a gente conseguiu realmente emplacar o hospital, que daí a gente teve em São Paulo com uma caravana, aí sim, acho que com os 22 prefeitos presentes, com as 22 câmaras municipais presentes, autoridades, lá no governo do estado, já, o Rodrigo Garcia ainda como vice-governador, anunciando o hospital público. Foram mais de 100 pessoas daqui da região. Que legal. E como que é a notícia? Como que chega a notícia? Ó, foi aprovado, não foi? Como que é? Na verdade, a notícia não chega assim, não chega... Redondinha. Não. Porque daí ele falou, ó, vai ter hospital público. Tá, ok. Aí continua desacreditado. Aí lança a licitação. Aí O pessoal trava a licitação. Continua desacreditado. Homologa a licitação, tem ganhador. Tem Continua problema no desacreditado. terreno do hospital. Nossa. Aí, quando você acha que tá tudo bom, o governador que te prometeu perde a eleição. Aí o Tarcísio E pegou... o governador que vai entrar não é muito a favor. Aí trava de novo. Falou assim, não, eu acho que tem que aumentar os... A Santa Casa. Tem que aumentar os leitos em vez de fazer um novo hospital. Falei, meu Deus. Aí a gente teve outra reunião, eu e o Arnaldo tivemos numa reunião do Cidadania, o partido Cidadania, lá em São Paulo, de apoio ao Tarcísio. E nesse dia a gente falou assim, ó, você não pode falar de hospital, tá todo mundo esperando. Porque naquele momento em que ele falou que não faria o hospital, eu acho que ele não tinha ideia da história de tudo que vinha de anos atrás, falando de hospital público, E público. no projeto dele de muita campanha, gente, né? era fomentar as santas casas do Estado. Sim. Que estão, né, todas abandonadas, sucateadas. Então, ele tinha o projeto Incrédulas. É isso. Então, ele tinha um projeto para Santa Casas, mas ele não fazia ideia dessa luta. E a gente mostrou isso para ele. E daí, então, não sei se foi por isso, eu também não posso falar que foi por essa conversa, mas eu acredito que muita gente falou na cabeça dele. Inclusive o Arnaldo, que é um apoiador
sempre foi, apoiou com o Partido Cidadania, ele é presidente estadual de Cidadania, e fez esse apoio junto com o Tarcísio. Aí foi onde o Tarcísio gravou um vídeo e falou assim, não, vai ter hospital. E o início o Tarcísio falou o seguinte, falou assim, ó, nós não vamos parar obras iniciadas no estado de São Paulo. Eu não sei se foi um acerto, mas o Rodrigo Garcia começou antes da posse do Tarcísio. E ele realmente não parou Isso foi muito a obra bom. do hospital. E a gente está aí, o hospital está indo para o Porque terceiro também pavimento. começando antes, Uhum. o próximo governador não poderia parar, né? É, Entendi. porque se estiver só no papel é muito complicado. Ele Uhum. pode suspender por uma série de coisas, contingenciamento de gastos. Mas enfim, não parou e está aí indo por... São 7 pavimentos, são 3 blocos. O primeiro bloco com 7 pavimentos, 225 novos leitos, para atender a nova alta complexidade de 22 municípios e 800 mil pessoas. Olha que maravilha. E depois dessa conquista, muitas pessoas quiseram se apoderar? Vixe, bater carteira, literalmente, né? Ah, sim, isso aí sem dúvida. Depois que a conquista tá feita, quem é o mandatário... É porque, assim, o hospital público deve ser a maior conquista política regional da história, não sei se é da história de Franca ou da história recente de 20 anos para cá de Franca, mas ninguém quer ficar de fora. E mesmo aqueles que eram contra, que não estiveram no movimento, agora tenta se apoderar um pouco, morder alguma coisa disso, né? Mas enfim, faz parte do processo e vamos ver, né? Ô Daniel, tipo assim, igual você disse no começo, que o político não é muito bem visto no Brasil, né? E tem muitos que prometem as coisas e não cumprem. Mas e lá dentro, velho? E vocês com vocês mesmos? As conversas de vocês cumprem os acordos que vocês fazem lá dentro? Eu cumpro, eu vou falar por mim. Ou seja, os outros não. Eu tenho por mim que... Tanto é que às vezes eu As conversas internas, pra ficar mais claro. eu até chego a romper, assim, parceria política, eu rompo. Porque se eu cumprir uma coisa, como é que eu mantenho uma conversa com alguém que descumpre a palavra? Porque na política você não tem nada escrito, é tudo palavra. Então, se você não cumpre uma vez, não cumpre 2 vezes, você está descartado. Aquela pessoa não pode contar com você. Embora a política tenha disso, você sempre conta um com o outro. Mas a pessoa, aquele político que sempre age dessa forma, malandramente falando, ela fica marcada. Então, foi malandro numa, foi malandro duas. Então, ele começa naturalmente a ser escanteado. Então, aquilo que eu te falei, se a pessoa, além de mostrar resultado, é malandro, bicho, ele vai ser selecionado, vai ser descartado. Ele é queimado rapidamente. Com certeza. Dentro do meio e na sociedade. No meio político. É que a sociedade não tem tanto poder, né? Igual a gente tava citando aqui. Só não vai ser eleito de novo. A sociedade tem. É, Ela que não não sabe age. que tem. É. Quando a sociedade pisa na Câmara, a Câmara treme. Não estou mentindo, não é, Daniel? Quando as pessoas verdade. vão para a Câmara Se manifestar, em qualquer sessão, eles tremem. Tremem mesmo, eles ficam apavorados. Se as pessoas soubessem disso, elas iam mais vezes. E isso, por isso que eu falo que é fundamental isso que vocês fazem, dar esse acesso público. Essa voz, né? Essa voz é para a pessoa me conhecer. O Daniel, vou mandar uma pergunta, pode perguntar o que for. Eu estou aqui para responder, para tentar achar uma solução. E eu acredito que é bom fazer isso com todos os políticos, para a gente, se tem uma coisa boa que a globalização e que a tecnologia trouxe, é que você está aqui, eu estou em contato Aproxima, né? com o eleitor simultaneamente. E dentro da política, eu tenho uma coisa que eu falo muito que a minha mãe sempre falou para mim, e eu falo isso, que os passos de um homem bom, eles são abençoados pelo Senhor. Então, se você é um político e você faz tudo aquilo conforme, vou falar por mim, conforme a minha educação, que é de ser uma pessoa boa, de atingir o bem comum, naturalmente aquilo lá vai ser confirmado. Você vai conseguir atingir um resultado, você vai
conseguir atingir um benefício comum para a sociedade, que afinal de contas, você é político para isso, pô. Você está ali para fazer um benefício social, uma política pública, para atingir o maior número de pessoas possíveis. Ô Daniel, como é que foi a questão da carreta da mamografia, que Isso, foi super ótimo. movimentado na cidade, muito comentada, que né, Nossa, tentaram também bloquear foi polêmico, essa hein? situação aí, mas depois viram que fez pra seria a melhor decisão, né? Porque tem filas, né? Tem filas para as mulheres para marcar a mamografia. A prefeitura está terceirizando os serviços ginecológicos e fechou o Hospital da Mulher e aí não queria trazer a carreta. Mas depois eles abriram guarda e trouxeram, né? Viram que Sim. estava sobrecarregando todos esses locais de Então, esse é o exames. problema do político, não é? Às vezes não é porque estava sobrecarregando, é por causa da opinião pública que estava ficando negativa. É a pressão. É a pressão, é o que a Marcela falou, muito bem falou e destacou. Por que que foi polêmico? Uma coisa que não deveria ser polêmico, deveria ser sempre deveria sempre ser ressaltado aqui na cidade. Pedi uma carreta em 2021, não, 2021, 3 anos seguidos isso. 2021, conseguimos. Foi negado pela prefeitura. 2022, pedimos, conseguimos. Foi negado pela prefeitura. Bom, mas por que foi negado? Fiz o requerimento questionando a prefeitura. Por que você negou a carreta da mamografia? Fala, não tem demanda reprimida. Tá certo. 2023, conseguimos a carreta de novo. E tudo isso com ajuda, viu? Eu consegui. Sempre, eu tô falando aqui... Você intermediou Sim, e... Você tem uma equipe, conseguiu. né? Dialogando, sim, sempre. Conseguimos a carreta da mamografia novamente em 2023. Só que antes da carreta vir, eu fiz todo um processo para saber se tinha demanda reprimida e tal. Uhum. E a gente expôs isso. Em 2021 e 2022 foi muito mal visto. Todos os jornais, sem exceção, repercutiram essa recusa da carreta da mamografia. E a gente está no ano pré-eleitoral, não sei se é por isso ou não, mas a carreta foi aceita. E um dos pilares que eu falo, dos pilares tanto do combate da administração pública como um todo, mas do combate e a prevenção do câncer de mama é a publicidade. Você trazer uma carreta de mamografia para a cidade, todo mundo fica sabendo. Então você atinge um pilar fundamental que é a divulgação. Pô, eu preciso fazer o exame de mamografia para a prevenção. Se você tem demanda ou não, tudo bem. Mas você tem que trazer, querendo ou não, a carreta, porque você atinge a publicidade. E essa publicidade, muitas pessoas, Ela até conscientiza, né? carentes, você tenta levar isso da melhor forma possível para a pessoa realmente se conscientizar e fazer o exame, para que não possa agravar tanto. Porque ela não precisa ser agendado, né? A pessoa, ela comparece até a carreta. Mais ágil, né? O É atendimento. muito mais ágil. Então, às Sim. vezes a pessoa ali que tem filhos, que é a dona de casa, hoje eu não posso, mas de repente sobrou um tempinho, vou correr lá na carreta. Vai na carreta, faz o exame, faz a prevenção e pelo que eu entendi, pelo que eu fiquei sabendo, todos os dias foram preenchidos, tem um limite, né, de mamografias, todos os dias foi um sucesso a carreta. Então, Ou Em seja, 2018 ela já tinha vindo, né? 2018, Eu participei do processo, né? Assinei ajudei a fazer a solicitação. O projeto é muito complicado, sabia? Você tem que fazer o trajeto por onde a carreta vai passar, porque ela não faz curva. Tipo itinerário. Todo o itinerário. Tem que filmar para mandar para o governo do estado, mandar as medidas, não pode ter fiação, né? De CPFL, dos postes, porque ela tem que passar num local completamente livre. Então, você tem que fazer todo esse itinerário. Tem que fazer uma programação. Lá no local, você já tem que ver o espaço que ela vai ficar, o espaço que vão ficar todas as cadeiras. Se vai ser coberto, tem que ser coberto, né, para as pessoas. Tem que ter uma fiação própria para ela, que por causa dos equipamentos, né, que suportem aquilo. Então, não é fácil trazer também. E é super concorrido. É isso. Em 2022, a gente recebeu a confirmação da Casa Civil. 2022 a
acho que já era o Rodrigo Garcia já. A Casa Civil confirmou pra gente que a carreta estava vindo e foi negado. Falou assim, ó, não tem jeito de a gente mandar, o prefeito não quer. E esse ano fez a mesma coisa. A gente recebeu o ofício do Eleus Spaiva, que é o atual secretário de Saúde do Estado, e o diretor da nossa Regional de Saúde, que é o Dr. Ricardo Bessa. Eles falaram assim, nós vamos mandar. Eu preciso do aceite da prefeitura. Aí a gente falou na Câmara Municipal, falamos, aí aceitou. Então, meio que sob pressão, mas foi aceito, né? Então, O que é demanda reprimida? É a pessoa que quer fazer o exame e não tem. Quando tem a fila. Fila de espera. Né? Por exemplo, algumas consultas ginecológicas estavam chegando a 6 meses de espera. Essa carreta agilizou bastante os atendimentos no mês de outubro, né, que é o mês onde a gente foca nesses exames preventivos, né, da mulher, né, assim como o novembro dos homens, né? E foi feita alguma ação? Você sabe se foi feita alguma ação para esse novembro sobre câncer de próstata, enfim? Ainda não vi. Eu tentei a carreta do Hospital de Amor de Barretos. Até mandar um abraço para ele, que vocês entrevistaram aqui o Dr. Rodolfo Takaoka. Sei, Rodolfo. Ele foi oncologista lá Só que a gente não conseguiu fazer essa articulação. Vamos ver se talvez ano que vem nós consigamos. Mas, assim, a nível municipal eu não vi nada, por enquanto. Eu acredito que deve ser feito, afinal... Já acabou novembro, praticamente. Já foi... A gente está no dia 24, mas assim... Se foi feito, eu não vi. Então, não atingiu a função social, que é essa publicidade. Essa visibilidade, esse acesso, na verdade. Por que essa questão da carreta tem que ser anual? Não pode ser uma coisa para 2, 3 anos direto, assim? Não, é porque ela é itinerante. Ela vai saiu de cidade de pra Franca. cidade. Saiu de Franca, por exemplo, ficou aqui 6 dias, 7 dias. Saiu daqui e foi para Ituverava. Aí ela sai de Ituverava, vai para... Americana. Então ela é itinerante no estado de São Paulo. São todas as cidades solicitando, imagina. Não é fácil conseguir. É um hospital móvel, né? E assim, eu sempre bato nisso, apesar da administração pública não ter, parece, esse olhar e essa visão. A carreta da mamografia é uma publicidade formidável para a prevenção. Então, só da carreta estar no local, isso é muito benéfico. E já que você falou da administração, o que você está achando da administração atual? Eu acredito que ela peca muito, em muitos aspectos. Sempre tem um toma lá da cá. Eu não compactuo com isso. Então, tem as emendas impositivas, né, Marcela? A emenda impositiva, por exemplo, é uma verba, é um recurso que o vereador, que o parlamentar tem, para o BACE quer fazer uma área de lazer aqui no bairro São José, por exemplo. Ou lá no Vera Cruz, no Portinari, que foi onde eu mandei o meu recurso para ser feito. Eu, como não falo amém para tudo que ele diz, e como não me considero base dele, ele não paga meus recursos. Ponto. E de quem é base, ele faz, paga, atende pedido. Eu tenho por mim que eu não faço esse tipo de coisa. O que é certo, o que é errado. Ponto. E isso, na administração, me deixa muito chateado. Essas recusas por politicagem, igual da carreira da mamografia, me deixa chateado. Vetos de projetos? Vetos de projetos, ele começou a fazer agora alguns. No meu, acho que ele não teve nenhum veto por enquanto, mas teve um do Gils Pelizaro, que é sobre publicidade de IPTU, que a gente, inclusive, derrubou o veto, mas ele dá uma estremecida desnecessária com a Câmara Municipal. E a falta de falar sobre mobilidade urbana, a falta de médicos, de consultas, médicos especialistas. Isso a gente acredita que dá para fazer mais. E aí a gente vem na atuação parlamentar. Como que eu consigo fazer isso? Levando um hospital público. Então, a gente tenta, mesmo sendo oposição, eu pelo menos, tento convergir em tudo que é de bom na administração para a gente ajudar a nossa população. Se eu sou a favor ou não da administração, para mim, pessoalmente, Daniel, não me interessa.
o foco é a A população. população. Uhum. Uma das outras questões também que a gente tem como problema aqui na nossa cidade é alguns bairros que não têm infraestrutura, não têm asfalto, e são bairros que são há mais de 30 anos, né? Com esse problema. E sempre o poder faz vista grossa para essas questões. Eu acho que é inadmissível ainda termos essas pessoas nessa situação. Uhum. E não são bairros de classe desprivilegiada, não. São bairros de pessoas que realmente têm essa necessidade, já estão há 30 anos, e são pessoas inseridas na sociedade como profissionais liberais, enfim, não importa quem está lá. Importa que o problema existe, que ainda temos isso, ainda temos bairros sem infraestrutura, sem asfalto, e pagamos IPTU, enfim. E, Val, e falando sobre arrecadação e pagamento de impostos, uma coisa que deve chegar aqui sempre, deve escutar sempre, é a reclamação da coleta de lixo. Está Nossa, terrível em Franca. Acho que Terrível. nunca teve tão ruim assim. E isso é uma coisa que o prefeito precisa resolver. É sob responsabilidade da prefeitura ou é terceirizado essa questão do lixo? A fiscalização do contrato é responsabilidade da prefeitura. Tanto é que o maior contrato que a prefeitura tem é com a manutenção, com a zeladoria e limpeza, essa coleta de lixo. A escolha da empresa, que é feita mediante licitação, Ela é é terceirizada. responsabilidade da prefeitura. E a fiscalização da prestação dos É serviços, dos vereadores também, né? Também, né? Nós fazemos mas diretamente do prefeito. Nós fazemos a fiscalização, fazemos a indicação, mas quem aponta ou quem faz valer as cláusulas lá penais, contratuais, de multa, etc., é a prefeitura. O vereador ele faz a indicação do que está errado. E isso a Câmara Municipal tem feito muito bem, diga-se de passagem. Todos os vereadores vêm falando, vêm cobrando e vêm apontando tudo que está acontecendo em Franca. E principalmente nessa causa do lixo, está terrível. Mas ainda assim, como que deixaram vencer um contrato? Com tanta fiscalização. Então, isso falta de gestão, né, Marcelo? Você sabe que esses planejamentos contratuais de licitação, todos nós que estamos no meio público sabemos o quanto é burocrático licitação e não pode deixar para a última hora. Aí você deixa vencer para fazer um contrato milionário e emergencial. Aí que a gente precisa realmente abrir os olhos e realmente fiscalizar. Porque esses contratos emergenciais, sem licitação, ele não passa pelo crivo legal, o trâmite legal. Ele é um contrato emergencial que ele nós passamos na Câmara Municipal, só que chega lá um projeto de lei de 800 páginas, no último dia, que se você não aprova, a cidade vira um caos. Questão de saúde pública, Questão né? de saúde pública. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. Acaba passando e a gente tem que fazer essa fiscalização posterior à aprovação do projeto. Então, a questão de saúde pública envolve também o saneamento básico. Também. E a gente tem esses problemas aí na cidade. Eu não sei se isso chega até vocês ou se vocês estão envolvidos de alguma maneira a título de informação mesmo, porque uma das questões que a gente está querendo pautar é essa questão de alguns lugares que não tem asfalto ainda e nem tem infraestrutura. Mas eu Se a acho que falta o prefeitura- vereador ir lá no bairro, não é? Então, não sei, porque um exemplo, o Jardim Monte Carlo, que está próximo ao centro médico, nós temos um problema ambiental lá que é um braço do Canoas que está ali. Isso envolve todo um problemão com a Sabesp, com o meio ambiente, tal, Ministério Público. Ministério Público, ali é um grande problema, né? E tem associação lá, as pessoas estão sofrendo lá em épocas de chuva, muita poeira, mas ficam ilhados, não tem como sair. E isso já faz muitos anos. E o prefeito vai e promete, no ano que vem a gente vai fazer tal. Eu não estou dizendo o prefeito, mas quem está na prefeitura, o prefeito do momento. Isso já faz muitos anos, vereadores e muita gente já se envolveu com esse problema e querem que os moradores custeiem esse investimento, né? Tudo bem, uma certa parte a gente concorda, Sim. mas a prefeitura não poderia dar uma ajudada nas pessoas, sei lá, de alguma maneira, como um financiamento à parte, em parceria com algum banco, uma caixa econômica, não sei. Esse problema, ele tem que ser resolvido, Como porque funciona? as pessoas não aguentam mais essas E é um questões problema de que está ter... acontecendo em toda a região periférica da cidade.
Porque quem não tem infraestrutura, onde que vai descartar os seus dejetos? Casos Em de fossas? condomínios, Sim. está acontecendo, está regularizando os condomínios e eles estão tendo que arcar sozinhos com essa infraestrutura dos condomínios. Então. São caríssimos, né? Sim. Imagina um bairro com quase 400 pessoas. Famílias. Essas... Eu não costumo muito prometer e não fazer. Eu costumo me amarrar às minhas promessas. Eu fico muito triste quando alguém fala, pô, vou fazer e não faz. Ou pelo menos assume a responsabilidade. Eu tenho comigo, por exemplo, a rodovia Rio Negro Solimões. Eu não fujo da raia, não. Se a pessoa quiser me bater, pode bater. Falei assim, ó, você falou que ia fazer e não fez. Falei assim, não, mas eu tô tentando. Eu não tô fugindo da raia. E eu vou tentar, tô tentando, tive no DR. Vamos fazer um movimento para que seja incluído no orçamento do ano que vem do Estado os 44 milhões para ser feito o asfaltamento. Então, não foi feito. O Bassi só promete. Não, eu tô... mexendo doce. Se eu morrer, eu morro lutando. Então, é muito triste quando a pessoa vê e fala assim, não vou sair, vou sair disso aqui. Fala, não, isso não é a função de uma pessoa pública. Lá na estrada do CDP, a Sidney Romeu de Andrade, não sei se vocês sabem. Sim, também sabemos. Aquela estrada é de terra, são 400 famílias lá também, 4 condomínios. E tantas outras ruas de Franca eram pedaços de terra. O que nós fizemos? Levamos até o governo do estado. Eu tinha uma boa relação com o Marco Vignoli, que é presidente estadual do meu partido, e ele era secretário de Desenvolvimento Regional. E a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado lançou um programa que chamava Nossa Rua. O que consistia nesse programa? A pavimentação vai ficar em 6 milhões. O governo do estado dá 3, 50%, a prefeitura dá 3. Pô, Bassi, a gente vai liberar, faz a relação de ruas e tal. A gente procurou a prefeitura de Franca, fizemos essas solicitações do convênio Nossa Rua e a prefeitura fechou. Então, acho que era um convênio de 6 milhões para pavimentar alguns pedaços de rua, e a Sidney Romeu de Andrade só a Sidney Romeu ficou em 3 milhões. E foi uma ação que nós tivemos que ir até São Paulo diversas vezes. Às vezes a gente apanha por causa disso, fala assim, você está viajando demais. Pô, eu não gosto de viajar, sinceramente. Mas é necessário. Sair, né? deixar a família, ir para São Paulo, voltar. Todo mundo deve achar, tá indo para se divertir. Não, esse é um trabalho e muito necessário. Porque essas boas relações que são feitas com governadores, secretários de Estado e políticos, elas são feitas, não é pelo Zoom, não é pelo WhatsApp, você tem que ir, você tem que sentar, você tem que mostrar o problema, tomando café, olhando o olho no olho, para ele realmente sentir a dor. Porque o político bom é aquele político que gosta de gente, que sente o que você está falando. Corpo a corpo. É o corpo a corpo. E essa boa relação ela é construída dessa forma. E essa boa relação trouxe essas pavimentações também, que eu não posso deixar de agradecer tanto o deputado estadual Roberto Engler, que era deputado na época, e o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, e também o Arnaldo Jardim, que foi fundamental nessa articulação para essa liberação de verbas. Desde quando você foi eleito até hoje, qual que é a sua maior dor, assim? O que você acha que falta? É a saúde. Embora a gente tenha conseguido o hospital, nessa luta também dos novos leitos de hospitais, que a gente passou uma época tenebrosa aqui o município de Franca e região, que aqui eu não posso tirar o mérito também da deputada estadual Graciela, que correu atrás, a comissão de saúde da Câmara Municipal, que foi fundamental para a liberação desses leitos, e nós conseguimos trazer 50 novos leitos. Mas por quê, Marcelo? Pela pressão. E o que me deixa chateado, assim, nossa, você não sabe o que é receber um WhatsApp de uma pessoa morrendo na fila.
Não tem como fazer nada. E você não tem como fazer nada. Você liga para o pessoal da Santa Casa e os caras falam assim, não tem leitos, não vai conseguir liberar. E vixe, isso Dói, né? dói. A saúde, ela precisa ser mais adaptada, né, à nossa realidade. Franca cresceu e os médicos estão deixando de cresceu. trabalhar para a prefeitura, vamos dizer assim, por conta de Por causa de salário recursos, baixo, sim. recursos e tal. E isso tá acontecendo mesmo. Eles estão deixando de trabalhar. Eu quero ver aonde eles vão arrumar outros médicos dispostos a isso. Eles terceirizam, Enfim, isso é uma outra que questão. um problema, né? É. Eu acredito que com a vinda do hospital público, nosso problema entre aspas, não, problema mesmo. Problema, sem terrível, aspas. Vai ser resolvido por alguns anos. Vai diminuir, Pela né? necessidade mesmo, Não, né? acho que resolver. Resolver? Porque são 225 novos leitos. Uhum. Para você ter ideia, hoje, Franca vou arredondar para 300 leitos para atender a região. Nós praticamente vamos dobrar a capacidade de leitos da nossa região. Uhum. Então, aí a gente precisa do pessoal e tal. Enfim, a gente vai fazer uma movimentação tão grande na nossa região, seja de recurso, seja de saúde, seja de novos empregos. Vai ser um marco vai ser. a vinda do hospital público. E tem que ter estrutura para E isso, já tem uma né? data Sim. para essa Temos inauguração? estrutura para isso? Temos, a gente vai caminhar. O município e a região naturalmente caminha para esse desenvolvimento. Ótima pergunta, Valéria. Tem uma data para essa inauguração desse hospital, Marcela? Você sabe disso? O contrato são 30 meses e iniciou em dezembro de 22. Então, seria março de 25. 25. Mas a gente tem conversado bastante. Vai adiantar, né? Eles estão querendo finalizar em 24 meses. Finalizar em 24 meses é dezembro de 2024. É já. No final do ano que vem. Daqui Final um do ano, ano né? que vem. Um ano tá dentro, né? Dá para esperar esse Um ano. ano e é um ano para ficar pronto, né? Depois tem que equipar e fazer a contratação do pessoal. Então, vai mais Particularmente, uns eu 3 prefiro meses. que vá até 2025, E estreia sem correria, porque No- senão bonitinho. acontece igual aconteceu no Complexo Copacabana, que começou com correria e acaba aprovando o projeto com alguns erros estruturais, sim. entendeu? Pode haver. Se não tiver bem feitinho, né? Sim. Daniel, é o seguinte, depois que a gente conversou sobre esse Politicou, né, que a gente vai começar esse quadro, tem pessoas leigas que não entendem de política que vão começar a assistir, né? Sim. Então, eu queria te fazer a pergunta básica, para quem é leigo, o que um vereador faz? O que um vereador faz? Basicamente, faz projetos de lei, políticas públicas para desenvolvimento de uma região, de uma cidade. Vou te dar um exemplo de política pública de um projeto de lei que eu fiz. Por exemplo, o autista, pessoas autistas em Franca, ela tem prioridade no tratamento bucal. Essa priorização é um projeto de lei que nós fizemos. Então, essa é uma política pública. Então, esse é um primeiro ponto. Não só essa, mas várias outras políticas que nós desenvolvemos através de projetos de lei. Você tem as peças orçamentárias, que é o plano... Se eu me perder, você me ajuda aqui, Marcelo. O Plano Plurianual, PPA, que é o plano que o prefeito ele faz a diretriz dos próximos 4 anos. Ele é eleito, então ele vai colocar lá o Plano Plurianual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual é dos próximos 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, as duas, todos os anos, o vereador vota. Pô, Daniel, mas para que você está falando essa coisa tão técnica aqui? Porque a função do vereador está diretamente ligada a essas 3 peças. O prefeito ele vai colocar as metas dos próximos 4 anos e anuais e quanto ele vai gastar em cada coisa que ele vai fazer. Então, a função do vereador é fiscalizar se essas metas estão sendo cumpridas e se o orçamento que ele empenhou para isso está sendo efetivamente empenhado, está sendo efetivamente pago para aquela meta que ele desenvolveu e que ele pôs à disposição
do Poder Legislativo, que somos os vereadores, discutir e fiscalizar. A gente pode discutir, a gente pode discordar, pode votar contra ou não aquilo lá que ele mandou pra gente. Então vocês podem cobrar diretamente o prefeito. Pode E através deve. de... E por que sim. tem vereadores que não fazem isso? Existe a base e existe a oposição e existe o meio termo, né? Os neutros. A base, geralmente, você não vai ver falar mal do prefeito. E eu vou fugir Não, mas um falar pouco- mal e cobrar são coisas diferentes. Não, mas na política não é muito, não. Não. Eu vou fugir um pouco de Franca, eu vou falar num campo hipotético, para não falar especificamente, porque às vezes eu posso falar uma coisa que não é realmente da cidade de Franca. O prefeito, ele atende os pedidinhos, vamos falar assim. Precisa de uma cesta básica, precisa de passar fulano de tal na frente da fila, precisa de uma vaga de não sei da onde. Uma lombofaixa em eu tal lugar. preciso de um cargo na prefeitura. Aí ele pega e vai lá dar um cargo pro vereador. E você acha que aquele vereador que tem um cargo lá dentro da prefeitura, você acha que ele vai falar mal do prefeito? Nunca que ele vai falar mal do prefeito. Então, isso existe na política. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu fico... Cara, existe em tudo isso. Em É. fábrica, em loja. Sim, e a pessoa fica na mão. O parlamentar fica na mão do prefeito. O prefeito faz o que quiser, a hora que quiser. Ele não vai falar mal. E se bobear, ele até defende o prefeito. Ele até defende, dependendo do que for, ele defende, por mais errado que seja. Por quê? Porque ele está sendo beneficiado de alguma forma. E não falo que é ilegítimo, não, porque isso acontece, embora eu não concorde, isso acontece a nível federal, estadual e municipal. Sempre aconteceu. Não acredito que num curto prazo de tempo isso vai mudar na nossa política. Ô Marcelo, como é que está a movimentação já dos partidos, já se organizando, já arrumando seus representantes? Como é que está essa data aí? Já está lançado alguma coisa? Já está começando a movimentação, até das parcerias possíveis com ligações futuras, né? Então, os partidos já estão conversando, já estão desenhando alguns nomes, estudando. Alguns partidos até fazem pesquisas de campo para testar alguns nomes, né? E já no começo do ano é uma coisa que já fica mais definida ali para março, já tem mais ou menos um nome cada partido, porque até julho, máximo agosto, eles já têm que ter tudo fechado. Então, já está desenhando, já temos alguns possíveis candidatos até a prefeito, pré-candidatos, né? Não pode nem falar pré-candidato, porque ainda não é o ano eleitoral, mas pessoas que estão se colocando à disposição do partido. Sim. Então, ano que vem nós temos uma eleição bem forte, né? Eu Porque acredito estamos que sim, entrando que vai numa ser bem nova acirrado. era, né? Franca Sim. deu um boom recentemente. Isso. Então, a gente está na expectativa de um novo eu governo. não consigo ver, como o Daniel disse, uma oposição em Franca hoje. Aliás, de várias câmaras que eu acompanhei, essa eu acho ela bem cautelosa, talvez até demais, Flexível. muito. Então, não tem uma oposição forte ao prefeito, como nós vimos já em algumas outras. Até o Anteriormente. Alexandre enfrentou isso, né, no outro mandato dele, uma grande oposição. E o Gilson de Souza enfrentou. Então, essa eu não estou vendo oposição, não. Porém, nós vemos aí uma vertente dentro da política que quer aparecer, né? Então, Franca, há anos aí, a gente não vê a esquerda aparecendo e lançando nomes a candidato a prefeito. E começou isso agora, e agora parece que isso vai continuar o ano que vem. Então, ainda que não seja uma oposição ao prefeito, mas são pessoas que podem tirar votos. E a disseminação de votos, né, a pulverização, dificulta a reeleição do Alexandre ou a eleição de um outro candidato. Você acha que essa movimentação foi por conta da eleição do nosso presidente Com da certeza, República? com certeza. A nossa política ela é cíclica, né? Sim. Então, dificilmente nós teremos sempre a direita ou só a esquerda no poder, até porque isso seria uma ditadura. Então, em épocas teremos a direita, em épocas, às vezes, mais o centro,
em épocas à esquerda, e sempre vai ser assim, isso é saudável para nós, né? É bom que a gente experimenta Política vai várias ser forte coisas, ano né? que vem. Vai ser. E a gente vai descobrir porque eles vão estar aqui com a gente. Eles vão estar aqui, é isso aí. Para você que está chegando agora e está acompanhando o nosso Politicou, é um novo quadro, né, acompanhado pela Marcela Barros, que tem muita experiência política e vai poder contribuir bastante com a gente, né? Na verdade, nós representamos o povo, somos leigos, não queremos aprender junto Por enquanto. com todo mundo. A gente vai ficar bom. fora. A gente vai aprender um pouquinho, né? Assim como a gente tem toda a programação do Dialetou, a gente se comunica com vários profissionais, com vários segmentos. Então, a gente está aprendendo bastante a política, a gente quer aprender, que eu acho necessário que a gente se instrua, saiba eleger com mais cautela, com mais propriedade, conheça melhor nossos candidatos aí que estarão no poder, se Deus quiser. E vamos reeleger essa nova Câmara, novamente esse pessoal aí, para continuar o trabalho. Eu Sim. acho importante isso, não sei, não entendo muito, mas eu acho importante que eles tenham mais oportunidade, né? Sim. É importante. Não é? Para dar andamento. É importante falar assim, ó, se é ruim, tira. Não, se é ruim, tira. E eu falo com isso com a maior tranquilidade. No dia que eu não estiver produzindo, tira. Se gosta do Você trabalho, sai. se acha que tem possibilidade de melhorar, de contribuir ainda mais, reeleja. Reeleja. Porque tem gente que às vezes faz o movimento, vamos reeleger todo mundo. Pô, tem Não- gente não lá é que a tá massa, fazendo. né? Tem gente que dá a vida por isso, que tenta fazer o melhor de tudo, não generaliza. A pior coisa que você faz na política é generalizar. Pô, todo político é corrupto. Não, peraí, de maneira alguma. Eu não sou corrupto, entendeu? Daniel, e aproveitando que você está falando sobre tirar e manter as pessoas, eu acho importante explicar para o pessoal de casa, porque às vezes fala assim, vamos tirar, não está fazendo nada. O que o político não pode prometer, o vereador não pode prometer, porque ele não vai poder cumprir de acordo com a lei. Porque às vezes eles prometem algumas coisas para as pessoas e as pessoas... Inviável. Isso, é Não inviável, está é ao ilegal. alcance. Então, depois, ele não está fazendo. Ou então, eles esperam que o político faça alguma coisa e ele não pode fazer o vereador porque não está nas competências legais dele. Sim. A função do vereador, prioritariamente, é fazer essa fiscalização que eu falei, né? Acompanhar o sobre prefeito. essas peças orçamentárias e essas execuções de contrato que o prefeito faz. Então, e políticas públicas de uma maneira geral, por exemplo, fiz lá o patrimônio material do município do Basquete Francano se tornar patrimônio material da cidade. Isso também é uma política pública. Você prometer que vai arrumar cirurgia para a pessoa, você prometer que vai dar cesta básica para a pessoa. Já vi tanta coisa Tanta nesse promessa. mundo. Nossa, Caminhão de terra. caminhão de terra, caçamba. Essas coisas não é função e isso é até crime. Você não pode fazer isso. Isso é crime. Muitas vezes até através de compra de votos a pessoa oferece dinheiro para você votar nela. Isso é crime. Então, se a pessoa, a partir do momento que ela toma qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, né, Marcela? Você já tem que abrir os olhos e ver, É um golpe. essa pessoa, né? O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Isso. Então você tem que ficar muito atento a esse tipo de político, porque é esse tipo de político que mancha a reputação e essa, vou falar que é um dos trabalhos mais dignos é a política. Porque quantas pessoas você consegue ajudar através da política? Então, por conta de más pessoas, boas entram no meio do bolo. E Fica todo mundo queimado, né? Todo mundo gosta de bater em política. É quase um hobby nacional. Eu acho que foi o nosso próprio país que criou essa, essa maneira de agir. Acaba ficando desse jeito, sabe? Então, a gente precisa ficar sempre atento, Marcelo. É isso aí, ótima Bom, pergunta, viu? ótimo. Ótima pergunta. Pessoal de casa aí que vai assistir depois esse bate-papo Esse aqui, né? bate-papo, Vocês ficarem né? sabendo o que o vereador pode e não pode prometer pra galera, Mas né? tem muita coisa ainda que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Até onde ele vai, o que ele pode fazer e como ele se comporta no cenário político aí. Inclusive, a gente tem um site onde é lá que a gente quer que vocês se manifestem, né? Interajam conosco nesse quadro.
O Politicou, ele veio para aproximar vocês do político. Então, a gente quer que vocês realmente se encontrem em algum lugar. Aqui no Dialetou é um canal de encontro, é um canal de comunicação. E o Daniel Bassi está estreando esse quadro com a gente aqui, se apresentando, contando um pouquinho da sua história, das necessidades da nossa cidade, né? E se manifestando, né, Daniel? A gente te deseja aí sucesso nos próximos caminhos. Eu que agradeço. E assim, eu tava... Já tá finalizando? Como é que tá? Pode bater papo? Estamos indo. Já é meia-noite? Só- Se não é só pra meia-noite... saber o horário, só pra saber o Não, tá horário. tranquilo. Uma das funções também é fazer essas articulações entre o município e tudo que está acontecendo. Você tem que estar muito ligado ao Estado e à federação. Porque lá no começo do nosso bate-papo eu falei, pô, acontece alguma coisa lá no federal e a gente não sabe o quanto isso impacta aqui em Franca. Teve um projeto de lei, acho que do Ifraim Filho, se eu não me engano, é um senador, e ele fez a desoneração da folha. O que é isso? Alguns setores, como do calçado, do couro, do call center, e da proteína animal, eu citei 4 aqui que impacta diretamente aqui na cidade de Franca. Só faltou o café. O café não. Mas esses são 4 produtos que estão na desoneração da folha. O que é essa desoneração? É a pessoa deixar de pagar 20% da previdência, do valor bruto da contribuição, enfim. É benefício fiscal para esses produtos, para a pessoa dar mais emprego, mais renda e gerar mais riqueza para aquele setor. Enfim, foi aprovado esse projeto de lei, Câmara e Senado Federal, e o presidente Lula vetou esse projeto de lei. A desoneração vai até dezembro desse ano, e se esse veto não for derrubado, eu não sei o que acontece com o Franca, sinceramente. A Bicalçados, que é a Associação Brasileira do Calçado, estima que 30 mil empregos diretos vão acabar e, naturalmente, Franca está no meio disso tudo. Uhum. E eu fiquei sabendo desse veto. Eu estava voltando de viagem, fiquei sabendo do veto. Aí eu já falei com o Arnaldo Jardim. O Arnaldo Jardim, que é presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, e Frente Parlamentar do Agro, do Congresso Nacional. São comissões mistas entre deputados e senadores. Ele falou que já está fazendo a articulação para a derrubada do veto. Entramos em contato com a assessoria do Marcos Pontes para ele fazer isso dentro do Senado Federal. E a gente está vendo o que vai acontecer com isso. Seja de uma forma ou de outra, a gente está tentando. Não é nossa função, eu sou um vereador aqui da cidade de Franca, mas a gente não pode deixar de articular. Não pode deixar de articular, né? E tentar fazer acontecer. Porque imagina quantas pessoas, quantas famílias, quantos empregos tá na mão desse veto. Então, às vezes, o político não tem a noção do que aquilo lá pode ocorrer e fala assim, foi um veto. Não, você tem que estar atento para fazer articulação para tentar derrubar aquilo. Se eu vou ajudar com 1 ou 2 votos, seja no Senado ou seja na Câmara Federal, eu fiz minha parte. Então, você não pode se deixar de disputar, de entrar nessas bolas divididas, sim, porque o governo federal ele quer fazer esse veto aí porque vai aumentar 15 bilhões na arrecadação. Tá, ok, mas isso não for feito, se esse veto for mantido, quantas famílias vão ser oneradas, né? E quantos empregos vão custar esse veto presidencial. Então, essa é mais uma articulação. Eu vou contar uma coisa em primeira mão aqui para vocês, também do Arnaldo Jardim. Vocês vê que eu falo muito do Arnaldo. Mas é que todo mundo que vem aqui tem que contar uma coisa exclusiva. O Arnaldo Jardim é uma pessoa muito querida e muito parceira, e eu tenho uma admiração dele muito grande. Por ele muito grande, um carinho muito grande. O projeto de lei já foi analisado lá nas comissões, lá da Câmara dos Deputados Federal, e ele deve estar para protocolar o projeto de lei para tornar o basquete francano patrimônio nacional
do Brasil. Uau. Então o basquete francano está caminhando aí para se tornar um patrimônio nacional. Que bacana Oscar isso, hein? Schmidt vai chorar. Só ele que vai tentar Vai. vetar. Ele vai botar a cabeça na parede. Eu vou colocar, não vou colocar um AR e vou mandar pro Oscar receber Isso. lá em primeira mão. Né? Pra ele ver em qual cenário a gente está, né? É. Enfim, e então que a gente fica muito feliz com essa notícia em primeira mão aí. A gente já tem o caneco, né? Agora a gente vai ter o nosso. prestígio. Que beleza. Pra gente poder encerrar, uma pergunta pessoal pra você. Como você foi eleito muito novo, você sofreu algum tipo de preconceito? Porque às vezes tem alguém que gosta de política, a pessoa é mais nova. Não vou nem tentar porque eu sou muito novo, eu sei, mas... Nossa, mas demais. Tanto na primeira eleição quanto na segunda. Vou contar pela de 2020, né? Embora já tivesse sido... já tinha sido vereador, assumi um tempo lá, 40 dias, e mesmo trabalhando para o Roberto Engler, para o deputado estadual, aí, acho que é o mais longínquo da política francana, teve 8 mandatos, 32 anos como deputado estadual. Quando eu fui me candidatar, fora falar que não teve apoio algum, assim, tanto de partido como... Não posso falar que eu não tive o apoio do Roberto. O Roberto realmente me abraçou e me apoiou. Mas dentro do partido o pessoal falava, mas era uma chapa muito forte, muito forte. Tinha nomes como Marcelo Valim, Ele esteve aqui segunda-feira. Valéria Marçom. Ele esteve aqui? Teve. Valim. Dia da Consciência Negra. Gente boníssima. Um abraço pro Marcelo. Valéria Marçom, Marcelão, Kaká, Pradella, Aldo. Aí eu falei assim, Márcio, o que você tá arrumando? Vai sair candidato forte pelo Só PSDB. medalhão. Isso aí, só medalhão. Eu falei assim, não, mas eu tenho que fazer meu trabalho, né? Eu tenho que realmente achar que vai dar certo. E como deu, a gente conseguiu ser o quarto mais votado da cidade, foi o mais votado do partido. A gente conseguiu contribuir para o partido. E, assim, sem um apoio, porque o pessoal acaba apoiando quem fala, esse aqui tem nome, aquele lá tem nome, meio que te escanteia. E quase que eu não saí candidato porque não deu legenda. Não tá terminando a legenda e tal. Então, para você ver, isso de trazer jovens para a política. Recentemente deu uma palestra até com o Dr. Rodolfo Takaoka, lá na Câmara Municipal, para 220 jovens. E toda vez que eu falo para um jovem o que é ser político, eu tento trazer eles, independente de esquerda, direita, partido. Esses jovens têm que se apoderar do que é a política e vir para Franca, para vir para a política francana e galgar outros patamares. Mas eu chego até eles, falo como você faz para ser político, porque aqui a política francana, ela não cria lideranças. Os políticos, eles têm medo de criar liderança. Igual políticos como, sei lá, vou citar, deixa eu ver aqui, Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro, independente de gostar ou não dele, ele fez vários senadores, fez vários deputados federais. É uma coisa que agora eu vou vir para a política local. Você pega os últimos prefeitos, quais lideranças foram colocadas para continuar? Não foi feito. E essa linha de raciocínio? Essa situação... É uma o jovem competição, francano, né? ele não tem esse interesse para vir para a política. Então, cada vez mais a gente tem que trazer, porque sofre preconceito, quem está no poder não quer sair do poder, e a gente cada vez mais tem dificuldade de se espaço, aproximar, né? Não tem espaço dentro dos partidos, né, Márcia? Nas próprias eleições tem uma dificuldade, mas a gente está vendo através do BAS que é possível. Sim, é possível. Ô Marcela, como que esses jovens podem se aproximar da política? Dá uma dica aí para eles, como que eles têm que se preparar para chegar até o poder e quais são os caminhos?
Bom, primeiro tem que aprender, né? E aprender, a gente fala, não precisa ir lá fazer uma especialização, Porque uma tem pós-graduação. cursos não. de políticos, não tem hoje em dia? Mas hoje em dia você vê vídeos muito bons no YouTube. Então, para quem não quer estudar com afinco, pode começar vendo podcasts que falam de política. Há vários aqui no Brasil, né? Então, começar filiar, a né? seguir diretamente, não Ainda precisa não. nem se filiar. Ainda não. Não, você pode participar da política sem ser filiado, Uhum. né? Até você ver qual partido que você mais se assemelha, Se identifica, mais. Então, eu sempre aconselhei com calma, né? E você tem que conhecer os meandros do partido, porque como o Bassi está falando, alguns partidos têm os líderes, os chefões ali, que não querem espaço, não quer dar espaço, então às vezes você até gosta daquele partido. Gosta da ideologia, gosta da forma como ele age, porém, ali não vai dar espaço para você. Então, vai conhecendo com calma. A maioria dos partidos tem a juventude, né? Dos partidos. Você começou na juventude do PSDB, né? Não, aqui não tinha. Sempre teve, mas na minha época não tinha mais. A maioria os dos partidos tentam fazer Tem isso, mas isso. aqui em Franca não é tão usual a Não, juventude. é meio limitado. Mas dá para participar começando nos conselhos municipais da prefeitura. Tá. A prefeitura tem conselhos municipais, tem o conselho da condição feminina, tem conselho da assistência social, tem o conselho de direitos humanos. E indo até a Câmara Municipal também. Participando nas das sessões audiências, plenárias, nas é. terças-feiras. Para ir aprendendo como que funciona a votação. Tem gente que não sabe o número de vereadores que tem na cidade. Ah, mas por que o vereador que está falando não votou? Nós temos 12, né? 15. 15? Mas por que ele está falando não votou? Porque ele é o presidente. O presidente só vai votar para quando der empate, para desempatar. Então, a pessoa vai aprendendo ali a prática. A prática. É mais fácil do que simplesmente você pegar lá a Constituição e começar a ler. Mas dá para fazer os dois também, né? Começa a estudar um pouquinho, começa a participar. Porque gera curiosidade, aí você vai ler, né? Pois é. O número de vereadores ele vai de 9, de mínimo de 9, então não vai ter nenhuma cidade com menos Com de 8. 9 e vai ao máximo de 55. E o que determina 55? isso... Como São Paulo, por exemplo. São Paulo. E o que determina isso é a população. Ah, legal. Quantidade, Bom saber disso. Legal. É isso aí. Alguma consideração final para você se despedir de quem esteve com a gente? Só agradecer. Se tiver alguma cobrança, dúvida, ou se tiver algum pedido também, pode ser nas redes sociais, pode ser na própria Câmara Municipal. Agradecer o espaço aqui, Val, Lineker, Marcela Barros, por realmente trazer a política para onde deve, que Diretamente, diretamente na tela do cidadão francano, que é quem diretamente recebe tudo que a gente faz. É o elo entre a nossa ação e o resultado. Então, eu quero parabenizar vocês por esse quadro e desejar um grande sucesso para ele e que vocês possam sempre contar comigo. Muito ótimo, bom. né? Bom, agora Estreamos com chave de ouro, né? Sim, tivemos um bom programa, né? Acho que o Daniel foi muito receptivo, né, em aceitar nosso convite. A Marcela também se aproximou e a gente recebeu muito bem essa dupla hoje. E teremos outros mais candidatos e futuros candidatos ou pessoas diretamente ligadas à política. Mas a gente tem todas as informações, como as redes sociais do Daniel Bassi e da Marcela, enfim, aí as pessoas podem diretamente chegar até vocês, né, Lineker? É isso aí. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou, né? Quem vai assistir aí. Lembrando que a gente tem um site para reforçar, o dialetou.com.br. Lá vocês encontram as nossas redes sociais, o nosso YouTube aqui, né? E vocês podem sugerir os próximos convidados também. Lá tem uma parte de pautas, vocês podem digitar, né? Pra gente tentar trazer eles Mandar aqui. perguntas também. Mandar Eu acho perguntas. importante, principalmente para esse quadro novo, que agora a gente está às vésperas de uma eleição importante, como E todas pode apertar, são. viu? Pode apertar. Pode apertar todo mundo, político né? Tem que apertar A aí. gente tem que colocar eles em saia justa. Tem que pôr. Então, você que tem alguma questão aí do seu bairro, de saúde, da educação, da infraestrutura da cidade, enfim, pode escrever aí que a gente vai Aproveita apertando esse um por espaço um. aqui que é para vocês. Exatamente. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal para você estar mais pertinho da gente. É isso aí, pessoal. Espero dizer para vocês que a missão foi cumprida aqui hoje, tá? De passar informação de qualidade, mostrar o que o vereador faz, o que ele conseguiu fazer. E é isso, tá? Um beijo, tamo junto. Valeu. Tchau. É isso aí. Até a próxima. Até. Obrigada.